Olá, olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma live. Que legal. Vamos dar uma iluminada no ambiente. Muito bem, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos iniciar aí. Aguardar um pouquinho, né? Enquanto a gente espera que o Instagram avise as pessoas para a gente poder começar. A live de hoje ela tem um assunto bem bacana, muito legal. E enquanto começamos, né? Enquanto não começamos, aliás, se quiserem compartilhar a live com as pessoas de seu contato, acho que é legal informar lá nos grupos de WhatsApp que estamos ao vivo. Isso, muito bem. Que legal. Então, vamos colocar lá, né? Avisar o pessoal que a gente está começando. Porque hoje o assunto ele é bem bacana. Iago entrou, que legal. Muito bem. Vou aguardar mais um pouquinho para a gente avisar lá no grupo de Instagram também, que já estamos ao vivo. Isso, muito bem. O pessoal do WhatsApp já foi avisado. Ai, que legal. Gi Moreira, seja bem-vinda. Muito bem. Grupo de Telegram, isso, já estão sendo avisados também. E enquanto aguardamos um pouquinho, o pessoal da comunidade também está sendo avisado. Isso, todos devidamente avisados. E aí, então, se vocês quiserem, olá, minha querida. Tudo bem com você? Então, hoje o assunto da live está bem bacana. Se puderem compartilhar, aí tem um aviãozinho, né? Só clicar no aviãozinho, vai abrir os seus contatos e aí você compartilha, porque o assunto de hoje ele é muito legal, tá? Ah, muito obrigada pelos corações aí. Quem ainda não assistiu as lives anteriores, pode assistir, né? Que elas estão gravadas. E eu vou começar já, porque aí, como tem muita coisa, à medida que as pessoas forem entrando, elas vão acompanhando aí o conteúdo, né? A live de hoje é sobre um assunto bem legal, porque você vai ter a oportunidade de verificar se você já está atuando dessa maneira e se você não está atuando, o que você pode fazer para começar a atuar desta forma, a garantir uma coisa que se chama empregabilidade. Bem, então, empregabilidade, como se manter atraente para o mercado de trabalho, é esse o assunto da live de hoje. E como sempre, eu gosto de começar fazendo algumas perguntinhas. Primeiramente, o que é empregabilidade? Essas perguntas elas serão respondidas no decorrer da live, tá? Então, eu não vou responder diretamente, não vou pegar, olha, empregabilidade é isso. Eu vou falando no decorrer da live e vocês vão conseguindo entender o conceito e a aplicabilidade da empregabilidade na vida de vocês, tá? Bom, primeiro, já ouviram falar, né, empregabilidade, tem ideia do que seja? E por que é importante saber sobre esse assunto? Por que será que eu, Ângela Gardinali, que trabalho a orientação profissional e a consultoria de carreira das pessoas, estou trazendo esse tema de empregabilidade para vocês? E também se esse assunto, empregabilidade, é um assunto exclusivamente para
adultos, pessoas que já estão no mercado de trabalho, ou aquele jovem que está lá no ensino médio, em curso, concluindo o ensino médio, se para esse jovem também interessa saber sobre esse assunto empregabilidade. Então essas perguntas no decorrer da live vocês vão ter essas respostas. Bem, e aí eu também tenho que contextualizar vocês para que vocês possam entender aí esse conceito da empregabilidade. E aí, com essas mudanças que vem acontecendo na economia mundial, né, estamos sentindo os impactos dessas mudanças em vários setores, inclusive na relação empregados e empresas. E até o conceito de emprego, ele também vem mudando. Para quem não sabe disso, por isso que é legal participar dessa live, tá? Bem, e aí eu tenho que falar umas coisas que elas são um pouquinho alarmantes em relação ao desemprego, mas não é para vocês ficarem preocupados, porque vocês vão ver que tem saída para todas as coisas. E aí, então a gente tem que falar um pouquinho sobre os índices de desemprego, que eles estão assustadores aqui no Brasil. Olha, só o Brasil, ele inclui 489 mil novos desempregados nas estatísticas, que somam 14,761 milhões de trabalhadores desempregados. Segundo dados da última pesquisa nacional, por amostra, né, de domicílios, que é a PNAD contínua, divulgado no final do mês de junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Bem, a humanidade se encontra diante de um impasse, porque é evidente que o emprego, ele ainda não morreu, mas ele pode estar deixando de existir da forma, seja bem-vindo, ele pode estar deixando de existir da forma como nós o conhecemos. Ou seja, o emprego ele também está mudando. A relação empregadores e empregados, ela vem mudando. E já há um bom tempo o emprego deixou de ser sinônimo de segurança. As relações de trabalho, elas já não são mais duradouras como antigamente. Antigamente, para quem é mais jovem, na época dos avós ou na época dos pais, né? As pessoas, elas entravam numa empresa e elas seguiam carreira assim para o resto da vida. Mas essa relação, ela está mudando, né? Os empregos, eles já não são mais tão duradouros como antes. Aquele emprego para toda a vida, né? Tipo, entrar no lugar e ficar para toda a vida, isso já não acontece mais, salvo em raros lugares. Então, períodos de permanência nas empresas, eles ficam cada vez mais curtos. E, em contrapartida, as exigências para que a pessoa se mantenha qualificada e atrativa profissionalmente, elas aumentam, elas estão aumentando. No serviço público, em alguns setores ainda é possível, né, ter essa falsa impressão de segurança e estabilidade. Mas até no serviço público já estão havendo mudanças, né, algumas propostas que vão mexer nessa famosa estabilidade de emprego que o serviço público ele oferece. Então, as grandes empresas, para sobreviverem a essa crise mundial, elas estão eliminando cargos, né, níveis hierárquicos, elas estão redimensionando as estruturas hierárquicas e elas extinguem cargos. E com isso elas demitem funcionários. Por isso que também, em função da crise que a gente está vivendo, né, as empresas estão tendo que se reinventar. Muitas empresas, elas quebraram, né, como a gente vê. Então, por isso que com esse número de desempregados que eu citei anteriormente, muitas famílias estão convivendo aí com o fantasma da demissão. Bom, e aí, o que será que a pessoa pode fazer, né? À medida em que as empresas diminuem os níveis hierárquicos, eliminam cargos, adequam as
se adequam, né, às exigências do mercado, elas também descentralizam decisões, o que aumenta a responsabilidade do profissional sobre suas atividades, elevando o nível de exigência em relação a padrões de desempenho. Mas nem sempre a remuneração ela é elevada. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas estão acumulando várias funções, o que há um tempo atrás era feito por 2 ou 3 colaboradores. Hoje facilmente você consegue ver isso acontecendo, um colaborador assumindo várias funções, tá? Tem o lado ruim disso? Tem, mas tem um lado bom também, tá? Tem o lado da oportunidade, tá? Ah, Vera, nossa Vera, que legal! Muito bem. Alguns economistas acreditam que no futuro a maioria dos trabalhadores prestará serviços para muitos empregadores ao longo da carreira. Só que esse futuro, de uma certa forma, ele já começou, pois o vínculo empregatício ele está cedendo lugar para novos modelos de relacionamentos profissionais. Então, gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma crise, nós estamos também abrindo, né, estão se abrindo oportunidades, e que é isso que o profissional tem que estar atento, né? E é por isso que é legal você estar aqui participando dessa live para ouvir sobre empregabilidade. Ah, Marisa! Bem, então, desde a década de 80 no Brasil, as micro, pequenas, médias empresas e prestadores de serviços autônomos, assim como as franquias, elas começaram a aumentar. Com isso, muitos profissionais passaram a vender o seu trabalho por hora, por dia, né, para diferentes empregadores. Então, são pessoas... Oi, boa noite, minha querida. Fico feliz de você estar aqui. Então, ainda, né, que vender serviços por hora ou por projeto seja algo crescente no nosso país, a maioria das pessoas ainda não são preparadas para se vincular a esse tipo de trabalho, e sim para se vincular a uma instituição, a uma organização, a cultivar um emprego de longo prazo, como uma única fonte de trabalho de rendimento. Então, o pensamento, ele é trabalhar para ganhar a vida, de preferência na mesma empresa, pagar as contas e não pensar em mais nada. Mas há uma necessidade de mudar essa mentalidade, né? A maioria ainda encara o fazer um curso universitário ou falar um segundo idioma como um gasto e não como um investimento. Porque, na verdade, são exigências do mercado, e à medida em que você investe no seu autoconhecimento, que você investe na sua capacitação, você está começando a se tornar empregável. Então, esse tipo de pensamento que acaba colocando pessoas, né? Esse tipo de pensamento aí que as pessoas encaram, por exemplo, esses investimentos como custo e acabam não fazendo isso ou esperando que a organização pague curso para eles, acaba colocando essas pessoas num caminho sem volta. Por quê? Porque elas não vão conseguir ganhar uma flexibilidade e agilidade que são necessárias para se posicionar nas empresas no século XXI. Mas, gente, tem solução tudo isso, tá? Fiquem até o final que vocês vão ver que tem, né? O cenário, ele é esse, não dá pra gente tapar o sol com a peneira. O que a gente precisa entender é que existe uma realidade, mas existem soluções. E a gente tem que focar na solução, tá? Eu só tô dando esse pano de fundo para vocês entenderem
o porquê e de onde surge esse conceito da empregabilidade e como você se tornar empregável. Então, a notícia, né, ela pode contrariar crenças, mas há décadas nenhuma empresa mais oferece a estabilidade e a segurança que os profissionais ainda procuram nesses lugares, né? Ter segurança hoje em dia é muito mais do que ter um emprego e um salário. É desfrutar da possibilidade e da condição de conseguir um trabalho remunerado, independente de faixa etária, quer dizer, independente de idade, independente de sexo, e independente de você estar ou não empregado. Nossa, mas Ângela, o que é isso? Como é que é isso, né? Como é que desfrutar dessa condição, né, de ter um trabalho independente da idade que você tem, independente do sexo e independente de você estar empregado ou não? Pois é, exatamente esse o conceito da empregabilidade. Tá? O que é empregabilidade? É a capacidade de você prestar um serviço, de você apresentar resultados efetivos e eficazes e de poder, inclusive, escolher para quem você quer trabalhar e como você quer trabalhar. Olha que reviravolta, gente. Olha que coisa incrível. Então, é isso. Ter conhecimento atualizado, desenvolver múltiplas... Ah, que legal. Leici Gomes, seja bem-vinda. Desenvolver múltiplas habilidades e boa reputação. Esses requisitos que são verdadeiramente o capital das pessoas que vendem o seu próprio trabalho. Porque, gente, é estranho, né? Mas vocês sabem que quando a gente está trabalhando numa empresa ou em qualquer lugar, nós estamos vendendo o nosso trabalho, nós estamos vendendo além do nosso trabalho, que eu também vou falar mais para frente. Mas nós estamos numa relação em que a gente oferece um serviço, a gente vende o nosso trabalho e a gente é remunerado por isso, tá? Então, quando a gente consegue desenvolver múltiplas habilidades e ter uma boa reputação e se manter atualizado, aí nós estamos tendo possibilidade de vender o nosso próprio trabalho. Bem, para que a gente possa ser empregável, é imprescindível termos informação e conhecimento. E além disso, nós temos que ter uma outra coisa também, que é iniciativa para empresariar os nossos talentos. Então, olha só que legal, né? Eu acho que é assim, é muito desafiador, porque quando a gente tem essa sensação de que a gente está vinculado a uma empresa, dá uma falsa, né, impressão de segurança, mas de uma certa forma a gente também não cria outros mecanismos, a gente não desenvolve outras habilidades, outras competências. E ser empregável é você empresariar o seu próprio talento, né? Eu acho isso fantástico. É você vender o seu talento. Então, quando você descobre o seu talento e você consegue empresariar o seu talento, você vai conseguir trabalhar em qualquer lugar, né? Mas há necessidade de enxergar esse cenário, né? Esse cenário empresarial, esse cenário do mercado de trabalho sob uma outra ótica. E que ótica é essa, né? A ótica de que o emprego, ele pertence ao empregador, ao dono do negócio. E a carreira? A carreira pertence ao profissional. Então essa é a mudança de mentalidade que tem que acontecer para que as pessoas se tornem empregáveis, né?
E até bem pouco tempo atrás, a dedicação, a lealdade, elas eram premiadas com uma garantia de emprego. Então, à medida em que o empregado ele era leal àquela organização, ele recebia em troca a garantia de emprego, né? Com estabilidade. E a maioria das pessoas confiava o seu futuro, né, nas mãos das empresas, dos empregadores, o que criava uma relação de dependência profissional, né? A dependência do profissional em relação à empresa, fazendo com que muitas pessoas, quando fossem demitidas, elas não conseguissem se realocar, né? Elas perdessem totalmente a razão de viver, inclusive. Eu conheço vários exemplos de pessoas que elas aprenderam a fazer um determinado ofício e quando, por exemplo, a empresa mandou embora ou a empresa faliu ou o trabalho dessa pessoa foi extinto, ela ficou por muitos anos desempregada e sem saber o que fazer, né? Então, essa relação, de uma certa forma, essa relação de codependência ou de dependência em relação a uma empresa, de uma certa forma parece que é bom. Mas, por outro lado, quando acontece o inesperado, aí a pessoa fica perdida, sem saber o que fazer, né? Por quê? Porque ela não desenvolveu outras habilidades. Então, aquele tipo de relacionamento profissional entre empregado e empregador fazia com que os empregados ficassem como se fossem aves que nasceram para ser livres, mas que, aprisionadas em uma gaiola, quando se abria a porta dessa gaiola, esse pássaro ficava sem saber voar. Então, a mentalidade que é necessária se desenvolver é essa. O emprego, ele pertence ao empregador, mas a carreira pertence ao profissional. E é o profissional que tem que gerir a sua própria carreira, né? Então, uma carreira profissional, ela deve ser responsabilidade do seu proprietário. Oi, Bruna, tudo bem? Uma carreira profissional deve ser responsabilidade do seu proprietário e não do tomador de serviços ou do empregador. Ou seja, a gente deve tomar a nossa carreira para nós. Nós temos que administrá-la para que a gente não fique na mão, né? Para que a gente não fique refém de uma ou outra empresa. Então, você é o dono da sua carreira, você é responsável por ela. Então você tem que tratar a sua carreira muito bem, você tem que se tratar bem, né? E não deixar a administração da sua carreira na mão de quem se beneficia com ela, ou seja, na mão do seu empregador, certo? Tudo bem com você, minha linda? Bem, então com isso acaba o paternalismo empresarial. Isso poderia até ser prático, né? Como eu falei, confortável, econômico, mas não coloca a pessoa numa situação de liberdade. E o mercado de trabalho agora, ele dá preferência para profissionais com múltiplas habilidades e com capacidade de autogerir a sua própria carreira. O mercado dá preferência aos empregáveis. E é isso mesmo. Bem, e para atender a essas exigências, né? As novas exigências, o que é preciso então? Primeiro, compreender que segurança e estabilidade decorrem da capacidade de gerar trabalho e renda permanente. As empresas contratam profissionais quando elas precisam e só os mantêm enquanto eles forem úteis. À medida em que a empresa não necessitar mais daquela mão de obra, ela vai dispensar esse profissional. E é isso que a pessoa tem que ter em mente, né?
E não é nada assim que a pessoa tem que se revoltar. Na verdade, isso é uma relação. A relação profissional ela é assim, né? O que nós precisamos é criar condições para que a gente sobreviva, independente desta ou daquela empresa, certo? O profissional ele precisa construir suas bases próprias para desenvolver a sua carreira, mesmo que faltem empregos, não faltará trabalho para esse profissional e nem perspectiva de remuneração. Eu até queria fazer uma pergunta, se tem alguém aqui que já teve que deixar um emprego e teve que trabalhar numa coisa totalmente diferente, se inovar para conseguir manter o seu padrão de vida. Tem alguém aqui que já passou por isso? Eu vou aguardar porque tem um delay, né? Eu faço a pergunta e demora um pouquinho para a pessoa me responder. Então, a hora que me responderem, aí eu comento aqui, tá? Bom, e uma outra questão também é construir uma mentalidade de autoempresariado. Ou seja, você é o seu empresário, você deve empresariar o seu talento, né? Desenvolver habilidades para vender o seu próprio talento e executar de forma competente o que vende, porque também não adianta só a gente vender o nosso talento e não saber executá-lo de forma competente. Por quê? Porque esse profissional também não se mantém, né? Uma outra coisa que é importante é saber gerenciar as finanças. Nós também não somos educados para gerir as nossas finanças. Então, essa é uma questão muito importante para que a pessoa seja empregável. E atualizar-se constantemente para estar sempre à frente das novas tendências. Bem, em função do cenário, né, da economia global, as empresas precisam ter uma estrutura ágil, adaptativa, para que possam modificar-se com rapidez, para sobreviverem, né? Porque as empresas, elas também, existe uma competição no mercado e as empresas elas precisam se manter. Eu trabalhei em instituição financeira por muitos anos, né? E vocês sabem que tem um ranking. Eu trabalhei em banco, eu trabalhava numa divisão de desenvolvimento humano e carreira. Eu representei o meu banco numa subcomissão na FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros. E vocês sabem que tem um ranking dos bancos, o ranking que classifica o primeiro banco em termos de rentabilidade, o primeiro banco, o segundo, o terceiro e assim por diante. Podem olhar lá no Google, tem ranking dos bancos que ocupam os primeiros lugares, enfim. Então, olha só, existe uma competição, as empresas precisam sobreviver e elas fazem de tudo para não perder as posições que elas têm, né? E com isso, hoje em dia, né, como elas precisam de uma estrutura ágil, mais adaptativa, para que elas possam sobreviver e modificar tudo com rapidez, elas não conseguem mais garantir o emprego dos profissionais até que eles se aposentem, como acontecia no passado. Então não há mais garantias. E se não há mais garantias, vamos pensar, o que nos garante então? Ou o que pode nos garantir? Né? Vamos ver. Ana, seja bem-vinda. Então, o resultado de tudo isso é que as pessoas elas devem cuidar para se manterem empregáveis, né? Ou seja, se não há garantias, quem nos garante? Nós mesmas. Nós mesmos somos a nossa garantia, né? E para que nós possamos trabalhar em qualquer lugar, se formos demitidos,
né? Ou se nós mesmos resolvemos sair por conta própria, nós temos que ser a nossa garantia, para que a gente não fique perdido depois sem saber como fazer para ganhar o nosso pão, não é mesmo? Então, pensar em desenvolver competências que garantam um pós-emprego com empregabilidade é o que vai fazer com que esses profissionais possam sair de uma empresa e seguirem uma carreira solo. O que é uma carreira solo? É trabalhar sozinho, por conta própria, se for preciso, tá? Depois eu vou contar uma experiência minha mesmo em relação a isso. Porque a pessoa pode trabalhar por conta própria se assim ela o desejar, mas ela precisa se preparar, ela precisa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que garantam que ela possa fazer isso depois, tá? Bem, e aí eu quero comentar sobre 6 pilares que sustentam a empregabilidade, que os especialistas falam sobre eles, né? E que eles também têm que funcionar num conjunto harmônico, integrado, tá? E para que esses 6 pilares, eles garantem, né, que a pessoa tenha sucesso para ingressar numa carreira, para permanecer e progredir nessa carreira. Eu vou citar primeiro e depois eu vou comentar um a um rapidamente, tá? O primeiro pilar, que é um pilar que vocês já estão, quem participa das minhas lives, quem participa dos desafios, quem acessa aí o meu conteúdo de Instagram, de YouTube, já sabe, né? O primeiro é uma adequação vocacional. Eu vou comentar sobre isso. O segundo, competência profissional. Terceiro, integridade. Quarto, saúde física, mental. Quinto, reserva financeira. E sexto, relacionamentos. Então, olha só, é o conjunto de todos esses pilares que dará segurança para o profissional, que vai ter possibilidade para esse profissional gerar trabalho e pular para um patamar de ser contratável, né? De ser empregável. O profissional que tem alto nível de empregabilidade, ele passa a ter uma carreira mais longa, a gente fala que essa carreira ela tem maior longevidade, ela tem uma vida longa. O que hoje faz total sentido, né? Porque a expectativa de vida das pessoas, ela aumentou e também tivemos aí ajustes, né? Reforma na Previdência, o que também favorece que a gente tenha carreiras mais longas. Eu, por exemplo, tenho clientes que foram demitidos com 56 anos de idade de uma empresa. E aí a pessoa pensa, nossa, e aí, conseguiu se recolocar? Sim. Né? Hoje já estão trabalhando. É lógico que precisaram da minha ajuda, mas sim, conseguiram se recolocar, né? Então, olha só, 56 anos, essa pessoa tem potencial para trabalhar mais 30 anos se ela quiser, né? Então, vocês viram que tem muita mudança que aconteceu, inclusive mudanças biológicas, né? Mudanças aí na nossa longevidade que está fazendo com que todas as questões relacionadas a trabalho, a aposentadoria, elas sejam revistas mesmo, não é verdade? Muito bem. Bom, então é preciso dar atenção a cada um desses pilares que sustentam a empregabilidade, né? Porque dependendo, um depende do outro, né? E enfim, então, eu voltei. Eu vou começar a falar para vocês da adequação vocacional, que é o primeiro pilar que sustenta a empregabilidade,
Primeiro que para a pessoa ter motivação e prazer para trabalhar, é preciso que ela esteja na profissão certa, né? Na profissão ideal para ela. Exercer uma atividade que seja embasada, né? Que seja aderente aos talentos dessa pessoa. E para isso é necessário que essa pessoa descubra quais são esses talentos, para que ela possa embasar a escolha profissional dela, a primeira escolha. E é legal que isso aconteça lá no ensino médio, né? Quando a pessoa está no ensino médio, que ela consiga descobrir aí os seus talentos, para que ela possa então embasar a escolha profissional dela nesses talentos, né? Por quê? Porque ele é o pilar número 1. É o que vai fazer com que a pessoa inicie uma carreira de sucesso e que ela se torne empregável. Por quê? Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você é feliz. E quando você coloca os seus talentos em ação, por meio da sua profissão, qual é o resultado? Você não trabalha um dia sequer. Você vai amar o que você faz. Além disso, você vai estar constantemente motivado para fazer aquilo. E essa motivação, ela é contagiante. Com isso, você vai trabalhar, vai desenvolver o seu talento, e isso é essencial para o autoempresariado. Porque não existe nada pior do que você trabalhar, né, fazer um trabalho por obrigação, para o qual você não tem habilidade. Então, nesse pilar que é o vocacional, é importante ser feliz na profissão escolhida, se fixar numa área, a área que você prefere, que você gosta, que você tem afinidade, encontrar a sua profissão ideal, já lá no ensino médio, para não ter que ficar batendo cabeça, sofrendo, né? Eu recebo vários jovens, vários que já estão formados, pessoas que já estão aí, tenho casos aí de pessoas que já estavam há mais de 10 anos em uma profissão e não gostavam. Quer dizer, acabaram de fazer a faculdade, foram empurrando a faculdade, já sabiam que não era aquilo, mas foram empurrando, se formaram, começaram a trabalhar na área, até que chega um ponto que a pessoa não aguenta mais. Ela pode receber o dinheiro que for, ela não aguenta mais. E ela não se vê fazendo aquilo pro resto da vida dela. Enfim, então é muito importante encontrar a profissão ideal logo cedo. E caso a pessoa não tenha se dedicado a escolher essa profissão ideal logo lá, quando ela estava no ensino médio, então que ela se dê a oportunidade de buscar isso no transcorrer da carreira dela, para que ela possa desenvolver seus talentos e trabalhar feliz, trabalhar melhor. Porque quando a pessoa é feliz com o que ela faz, ela é produtiva e ela é criativa também, né? Bem, aí o segundo pilar, competência profissional. O que é a competência profissional? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o profissional vai manifestando no decorrer e ao longo da carreira dele. Então, cuidar da qualificação, aprimorar competências profissionais é o que mantém as pessoas empregáveis. Não adianta achar que a pessoa vai fazer, por exemplo, uma graduação e ela nunca mais vai precisar fazer outro curso, ou aperfeiçoamento, ou uma especialização. Não. Quando a pessoa pensa assim, ela está equivocada. Por quê? Porque ela ficará para trás. Ela vai começar a ver que colegas serão promovidos e ela não. Muitas vezes é porque ela não está buscando o autodesenvolvimento. Então, para não ser superado e nem ficar obsoleto, o profissional ele deve estar constantemente aprimorando, né, se aprimorando profissionalmente, realizando cursos,
relacionados à área profissional dele periodicamente, participar de eventos, de congressos. Bem, até para permanecer no mesmo cargo, independentemente de subir na carreira, o profissional ele precisa se atualizar constantemente. Então, grande parte das pessoas que são demitidas, elas são demitidas porque elas se acomodaram em um emprego, né? E aí, elas estão estagnadas, elas chegaram num patamar e ficaram. Então, elas acabam sendo demitidas. É importante ir atrás da informação, ler livros, revistas. Hoje em dia, então, gente, com esse tanto de live que é feito, nossa senhora, tá até mais fácil de, né, da pessoa se instruir, dela ter, apesar de que também tem que selecionar, né, porque tem muita oferta de informação hoje em dia, mas buscar informação de fonte segura, fidedigna, frequentar cursos, palestras, seminários, exposições, congressos, enfim, tudo que puder, para se manter atualizados, né? E também uma outra maneira é aprender com as próprias pessoas com as quais você convive, porque a gente sempre tem coisas para aprender, né? Mesmo que sejam pessoas que não sejam do nosso ambiente profissional, pessoas mais experientes. Ah, Juliana, seja bem-vinda. Bem, e o terceiro pilar é o da integridade. E o que é integridade? É uma característica daquilo que é inteiro, que não sofreu diminuição, que é pleno, que é honesto, que é digno. Então, o outro pilar da empregabilidade é você ser honesto, honesta, ser íntegra. Para cultivar uma relação de longo prazo, é preciso ser honesto. Andar direito, cumprir os compromissos assumidos, os prazos, né? Prometer aquilo que realmente vai entregar. Por exemplo, quando você busca um determinado produto ou um determinado serviço. Você quer que aquilo seja entregue da forma que foi combinado, no prazo que foi combinado e na qualidade que você comprou, não é isso? Então é exatamente assim. Respeitar o próximo, observar limites, né, direitos e deveres de cada um e assim conquistar boas referências. Por quê? Porque para construir uma reputação demora anos. Para derrubar uma reputação, ela pode acontecer em minutos. Então, é assim que você conseguirá novos trabalhos, quando você é honesto, íntegro, cumpre com o que promete, coloca qualidade no que você faz, certo? O quarto pilar é saúde física e mental. Bem, importantíssimo, né, gente? Porque, nossa, não adianta ter uma carreira de sucesso e estar totalmente estourado, não é verdade? Esses dois aspectos, eles merecem muito cuidado, cuidados permanentes. Então, manter o equilíbrio entre trabalho e lazer é a melhor forma de cuidar da saúde física, da saúde mental. Além, é claro, né, de fazer os check-ups constantes, porque também é aquilo que eu falei, não adianta nada a pessoa ter uma carreira super bem sucedida, mas de bônus ela está com estado de saúde crítico e o estado mental, então, cheio de doenças ocupacionais, o estresse, depressão, eu atendo vários também, depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, é o que acaba acontecendo quando a pessoa se coloca também em situações que elas estão acima do limite e da capacidade dessa pessoa de entrega. Agora, olha uma outra coisa bem importante que a gente nunca faz, que é o quinto pilar, reserva financeira. A perda de um emprego, ela sempre vai significar interrupção de entrada de dinheiro, de um dinheiro mensal. Então, para isso, é sempre bom ter uma reserva financeira.
Essa reserva financeira, ela pode até nem ser usada numa situação de desemprego, ela pode ser usada numa situação de emergência, né? Mas ter uma reserva financeira é o que vai poder fazer com que você não fique muito refém do emprego, porque às vezes a gente passa por situações no emprego, no trabalho, que elas não são muito agradáveis, elas ferem nossos valores. E aí? E aí, se o profissional ele não tem uma reserva financeira, ele não consegue sair desse lugar, ele tem que ficar ali por um tempo. E isso pode custar muito caro, isso pode custar a saúde, a vitalidade dessa pessoa, a alegria. A pessoa pode desencadear doenças ocupacionais. Então, conseguir ter uma reserva financeira é muito bom. Então, é essa reserva financeira que vai garantir que você tenha segurança para suprir suas necessidades básicas no caso de haver um imprevisto, de você ficar sem renda durante um período, né? Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga honrar seus compromissos. Às vezes, essa perda de emprego, ela pode não acontecer por conta do que eu falei, né? Que a pessoa não consegue sair do emprego porque por conta aí da... Olá, Isa! Por conta de que ela tem que honrar os compromissos e ela não consegue sair daquele lugar. E aí, quanto deve ser essa reserva financeira, né? Porque as pessoas podem perguntar, sim, quanto exatamente que é interessante o profissional ter? Não tem uma resposta exata em termos de percentual fixo, né, para essa reserva financeira. Cada um pode estabelecer de acordo com os seus próprios ganhos e de acordo com os seus próprios gastos. Mas os especialistas, eles indicam que essa reserva financeira ela deve ser o valor de 3 ou 6 vezes o seu custo fixo mensal, ou seja, para você conseguir sobreviver por 3 ou 6 meses, caso você fique sem emprego. Então, como é que a pessoa faz isso? Ela olha lá quais são os custos fixos que ela tem. O que é custo fixo, hein? Aluguel, tipo se a pessoa paga aluguel, ou se ela paga financiamento, água, luz, telefone, internet, tudo o que você, todo mês você tem que pagar, isso é custo fixo. Então, é olhar o seu custo fixo e fazer aí uma conta. Vamos supor, vou chutar aqui, deu R$1.000 de custo fixo. Então, a reserva mínima, R$6.000. Tá? É mais ou menos isso. E relacionamentos, que é o 6º pilar. Muito bem. Quanto mais pessoas você conhece, mais chance de obter informação e acesso à oportunidade de emprego e de negócios você terá. Não é à toa que existem vários grupos. Por exemplo, eu participava de um grupo de empresários. Ele tem um nome específico, tá? E lá nesse grupo, os empresários ajudavam uns aos outros. Mas tem vários grupos. Por exemplo, quando eu trabalhava vinculada ao banco, nós participávamos também de grupos de profissionais de vários bancos. Esse que eu falei da Febraban era um. Então, quanto maior for a sua rede de relacionamentos e participação em grupos, mas é lógico que é uma rede de relacionamento estratégica, né? É uma rede de relacionamento que tenha a ver com o seu trabalho. Aí sim, você vai ter maiores oportunidades de ter acesso a informações que podem culminar em empregos ou em realização de negócios, tá? Bem,
Ainda tem pessoas que elas ainda não se deram conta que os relacionamentos construídos com qualidade, esses são os verdadeiros relacionamentos ou pessoas que vão ajudar você ou que vão te socorrer no momento de crise, né? É lógico que não é para assim, para a pessoa que tem a ilusão que ela vai formar uma rede de relacionamentos premeditada, só visando um interesse para quando ela estiver numa situação difícil, se ela tiver a ilusão que ela vai conseguir fazer isso sem que as pessoas percebam, não vai acontecer. As pessoas percebem, né? Por quê? Porque todos nós percebemos quando as pessoas se aproximam com outras intenções. Mas só o fato de você cultivar amizades com reciprocidade, solidariedade, atenção, carinho, respeito, gratidão, o retorno ele vai ser nessa exata proporção, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma mentoria de carreira para uma determinada cliente, que pode ser uma cliente ou um cliente, tá? Como eu não posso expor, então eu falo assim, para dar o exemplo, você identificar. E essa pessoa comentou que um determinado gestor ou gestora que ela trabalhou em uma das empresas que ela esteve, que esse gestor ele foi demitido. E aí eu perguntei se ela havia escrito alguma coisa para ele, se posicionado, se colocando à disposição, a solidariedade dela, enfim. E ela não havia feito isso por achar que ela ia importunar ou de repente assim que né, ela iria atrapalhar, incomodar a pessoa. Eu falei, de jeito nenhum, faça isso. Sabe por quê? Faça isso principalmente colocando para essa pessoa o valor que ela teve para você, porque ela foi muito valorosa para você no período que vocês trabalharam juntas. Ela te ensinou muita coisa, então seja grata. Coloque essa sua gratidão e a sua solidariedade nesse momento que a pessoa foi dispensada. Olha, todas as pessoas gostam de serem acolhidas. Então, quando a gente faz isso, nossa, é muito genuíno, é de coração e as pessoas percebem. E é isso que mantém os nossos relacionamentos, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer, é ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam, pelas pessoas que, de uma certa forma, nos acenderam luzes que a gente não via, né? Que nós não enxergamos. Isso é muito importante. E também não podemos esquecer, né, gente, que estamos na era das redes sociais. Então, cultivar o seu perfil, né, porque, na verdade, hoje tem perfil para tudo, né, em todas as redes sociais a gente tem perfil. Então, cultivar esses perfis de forma que você mantenha, né, um bom relacionamento com as pessoas, isso também te coloca de uma certa forma empregável. Inclusive tem uma rede que é o LinkedIn, que é uma das maiores redes de relacionamento, né, profissional, e que muitos empregos, muitas vagas são preenchidas através do LinkedIn. Então, ter um perfil, se você não tem ainda, faça lá o seu perfil no LinkedIn. E se você também está desempregado ou desempregado, ali você pode procurar vagas e se colocar visível para os recrutadores. Importantíssimo, tá bem? Acho que todo mundo aqui tem, né, gente? Todos devem ter, né? Bem, então, para fazer uma síntese, né, de como a pessoa desenvolve empregabilidade, é muito simples. É simples demais. Apesar de que eu vou deixar gravada, né, essa live, mas se vocês só pegarem isso que eu vou falar, já entenderam o que é ser empregável. É você ser seu próprio chefe, você trabalhar para você.
é você criar seus padrões de qualidade, de entregas, é você entregar o seu trabalho para você mesmo, você é seu chefe. Daí você nunca vai ser demitida ou demitido. E quando você enfrentar uma interrupção de emprego, você não vai encontrar dificuldade nenhuma em se empregar novamente, mesmo que seja através do autoempresariado do seu talento, né? Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei em 3 grandes empresas, né? Na segunda empresa, que foi a penúltima empresa, eu fiz uma carreira, para mim foi maravilhoso. E aí, quando eu tive que mudar quer dizer, a nossa empresa, né, foi comprada. Então é aquilo, eu estava até conversando outro dia com uma pessoa que me procurou. Na verdade é assim, a empresa maior, ela compra menor, então a gente vira um subconjunto do grande conjunto. E, na verdade, existe um encontro de culturas organizacionais diferentes. Então é como se você fosse para um outro país. E pode ser que você não se adapte. Por quê? Você não se adapta àquela cultura. E, na verdade, como a nossa cultura era uma cultura mais ágil, mais inovadora, né? E fomos comprados por uma outra empresa que não tinha essa mesma cultura, eu não me adaptei, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei por um tempo, depois eu saí e passei a autoempresariar o meu talento. E vivo disso. E vivo feliz. Pergunta se eu quero voltar. Se me oferecerem para voltar. Nem pensar. Então, é isso que a gente tem que desenvolver, essa habilidade, porque a carreira é nossa, o talento é nosso talento. Ele não é da empresa. A gente não existe por causa daquela empresa, a gente existe por conta de nós mesmas, de nós mesmos. Então, a gente pode autoempresariar o nosso talento, certo? Amanda, seja bem-vinda. Bem, gente, e é isso o que eu faço com as pessoas que vêm até mim. Faço elas descobrirem o talento delas, faço elas autoempresariar o talento delas e faço elas serem felizes exercendo o talento delas todos os dias com o trabalho que elas descobrem, com a profissão ideal que elas descobrem. Gente, isso para mim é uma missão, eu amo fazer isso. Então, gente, é isso aí. Bem, agora você já tem condição de responder aquelas perguntinhas que eu fiz no início da live. Primeiro, o que é empregabilidade? Até se vocês comentarem, porque a live vai ficar salva. Se vocês comentarem lá no feed, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Como a Ângela Gardinali trabalha? Geralmente, ela abre a sessão fazendo perguntas. E no final, ela também dá tarefas. Mas são tarefas para vocês ampliarem, né? Alcione e Paula. Seja bem-vinda. São tarefas para vocês ampliarem, terem a capacidade aí de autorreflexão. Então, é muito legal. Aí se vocês responderem lá para mim, eu vou ficar muito feliz. Então, de tudo que eu falei, o que é empregabilidade, né? Depois, por que é importante para você saber sobre empregabilidade e como desenvolver isso? Por que foi importante você participar dessa live? O que isso acende para você em termos de futuro, do que você precisa desenvolver? E esse assunto, ele é um assunto de interesse só para quem já está no mercado de trabalho, ou o jovem também deve se envolver com esse tema, né? O que vocês acham? Então, é isso, gente. Eu queria ver uns coraçõezinhos aí, antes de finalizar. Podem mandar uns coraçõezinhos? Vou ficar muito feliz.
E aí, gente, então eu quero deixar também um encontro marcado com vocês para a semana que vem, live da semana que vem, no dia 12/8. Ai, agradeço os coraçõezinhos. Dia 12/8, às 20h01. O tema eu vou divulgar lá no meu feed na segunda-feira, tá? Porque pode ser que eu ainda fale mais alguma coisa sobre empregabilidade, ou pode ser que eu coloque um outro tema. Eu vou estruturar ainda, porque a gente fala sobre autoconhecimento, falo sobre os sabotadores da mente, né? E eu também falo sobre todas essas questões que são importantes para a carreira, para vocês se ligarem aí nas coisas mais atuais a respeito de carreira, de autogerenciamento, né? Autogerenciamento de estudos, autogerenciamento de carreira. Então, eu vou definir o tema até de acordo com uma sequência que eu já tenho. E aí na segunda-feira eu coloco para vocês, tá bem? Gente, foi ótimo, adorei estar aqui com vocês e espero que vocês curtam, que tenham curtido, né? E a gente se vê a semana que vem, tá bem? Um beijo, agradeço, muito grata por vocês estarem aqui. Beijo, gente, fiquem com Deus.